Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. Eu sou a professora Manuela, espero que todos estejam bem em suas casas e a gente vai começar a nossa aula com algum conteúdo que a gente já viu provavelmente no ano anterior. E é um conteúdo bem simples, bem fácil da gente entender, que é sobre as retas. Vamos ver então. Temos aí retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Então vamos começar a nossa aula. Temos aí que a reta é um dos conceitos primitivos da geometria. A gente tem aí na figura um exemplo onde a gente tem uma parede azul e uma parede amarela. Vejam que o encontro dessas duas paredes forma uma reta. Então, uma reta é bem simples da gente entender o seu conceito. Vejam que na ponta dessa reta tem uma seta. O que isso significa? Significa que essa reta, ela continua nos dois sentidos. Então, a divisão aí dessas duas paredes indica que nós temos uma reta. A reta, ela é infinita. Vejam aqui. Ó, eu posso colocar uma seta aqui na outra ponta também, que significa o quê? Significa que essa reta, ela continua indefinidamente. Vejam. Ó, eu vou fazer aqui a outra seta. Significa que essa reta, ela continua para cá. E a gente tem vários exemplos de reta. Mas essas retas a gente classifica elas dependendo do plano em que elas estão. Vejam aqui, nós temos uma figura que parece uma caixa e ela tem 6 planos. Ela tem esse plano aqui de cima, que eu estou pintando aqui de vermelho, tem este plano aqui de baixo e tem também esses 4 planos laterais. Tem esse plano da frente, o plano ali atrás e também temos esses 2 planos laterais. Vejam que todos esses planos são diferentes. Então, como é que eu posso trazer e explicar esse plano para o dia a dia? Vejam aqui comigo. Por exemplo, aqui atrás de mim tem a TV. A TV, ela está em um plano. O chão também, ele é um plano, só que ele é um plano diferente do plano da TV. O teto, ele também vai ser um plano diferente. Então, para classificar as retas, a gente precisa ver se as retas estão no mesmo plano, ou seja, se elas estão como se fosse na mesma parede, ou se elas estão no chão, ou se elas estão em planos diferentes. Se uma está na parede, se outra está no chão, se outra está no teto. E assim a gente vai classificar as retas. Vamos ver quais os nomes que elas recebem. Retas que estão no mesmo plano são chamadas de coplanares. Então vejam, aqui na figura a gente tem a reta A e a reta B. A reta A está de azul, a reta B está de verde. Vejam que elas estão nesse plano de cima da figura. Então, se elas estão no mesmo plano, elas são retas coplanares. Vejam aqui as retas E e D.
elas já estão nesse plano lateral aqui, mas elas também estão no mesmo plano. Então, significa que elas também são retas coplanares. Vejam que são conceitos bem simples da gente explicar. E retas que estão em planos diferentes são chamadas reversas. Olha só, se eu for comparar a reta A com a reta E, vejam que elas estão em planos diferentes. Então, elas são retas reversas. O mesmo acontece se eu for comparar a reta A com a reta D. Ó, a reta A está no plano aqui de cima e a reta D está no plano lateral. Elas estão em planos diferentes, então elas também são retas reversas. E assim por diante. Se eu comparar a reta B com a reta E, elas também vão ser reversas. E se eu comparar a reta B com a reta D, elas também serão reversas. Porém, vamos voltar para as retas coplanares. As retas coplanares, elas podem ser classificadas em retas paralelas, que aqui a gente tem no nosso exemplo, temos um plano, esse plano alfa, e nesse plano a gente tem duas retas, temos as retas A e B. Vejam que essa seta representa que a reta A continua para os dois lados e a reta B também. E aqui a gente tem que elas são retas paralelas. Mas o que significa serem retas paralelas? Significa que elas não têm ponto em comum. Ou seja, essa distância aqui entre essas duas retas sempre vai existir. Ó, essa distância não muda, sempre vai ser a mesma. Isso significa que essas retas nunca vão se encontrar. Elas sempre vão seguir uma com essa distância da outra. Ou seja, elas não vão ter pontos em comum. Por isso, elas são retas paralelas e elas podem estar em qualquer direção. Por exemplo, professor, eu posso ter retas paralelas em pé? Posso, sem problema nenhum. Olha só, essas duas retas aqui, elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, essa é a primeira classificação de retas coplanares que a gente tem. Retas no mesmo plano são paralelas quando elas não têm ponto em comum, ou seja, quando elas não se encontram. Agora, vamos ver outra classificação das retas coplanares. São as retas concorrentes. Aí, retas concorrentes é quando elas têm um único ponto em comum. Então, vejam, nós temos aí as retas E e reta D. Vamos voltar na figura anterior para a gente ver as retas concorrentes. Temos aqui as retas D e E, elas também estão no mesmo plano, ou seja, também elas são retas coplanares. Mas olha só o que acontece. Elas se encontram aqui neste ponto. Então, quando duas retas se encontram, elas são chamadas de retas concorrentes. Então, a gente já tem a nossa segunda classificação de retas coplanares. Porém, nas retas concorrentes, a gente tem um caso especial, que são as retas perpendiculares.
Dizemos que duas retas são perpendiculares se elas se cruzam num ponto em comum entre si e formam um ângulo de 90 graus. Então, qual é a diferença para a outra reta que a gente viu na figura anterior? As retas perpendiculares são um caso específico das retas concorrentes. Eu vou colocar elas aqui ao lado para vocês. Ó, a gente tem aqui a reta E e temos também a reta D. Se você visualizasse ela no plano, você iria ver ela dessa maneira aqui. E o que que ela tem de especial? O encontro delas duas vai formar um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo esse ângulo que tem aqui bem no encontro da reta D com a reta E? Esse é um ângulo de 90 graus e a gente chama de ângulo reto. Olha só, vou desenhar ele aqui nesse plano para vocês. E esse ângulo, ele vale 90 graus. Então, essa é a diferença que tem nas retas perpendiculares. As retas concorrentes que a gente viu na figura anterior, elas se cruzam, elas podem se cruzar num ponto e formar qualquer ângulo. Mas vejam, olha, este ângulo aqui é menor do que o outro ângulo aqui do outro lado. Então, elas são simplesmente retas concorrentes. Mas as perpendiculares, elas têm essa particularidade aqui de ter o ângulo de 90 graus. Que é este tipo de ângulo e que é bem fácil da gente identificar. Então, vejam que a gente classificou as retas dependendo do plano, se elas estão em planos iguais, se elas estão no mesmo plano, são retas coplanares, e se elas estão em planos diferentes, são retas reversas. E a gente viu que as retas que estão no mesmo plano, elas podem ser paralelas, quando elas não têm ponto de encontro, ou elas podem ser concorrentes, quando elas se encontram em um determinado ponto. E agora, para exercitar, a gente vai fazer nossa dinâmica local interativa. Temos na questão 1. Alex está fazendo exercício de geometria. Para isso, o professor lhe deu um desenho com várias retas de cores diferentes, como mostra a figura. Então, está aí o Alex com a figura. Vamos ver o que a questão está pedindo. O professor perguntou para Alex, letra A, como se classificam as retas azul e vermelha? Letra B, como se classificam as retas verde e azul? Então, vocês vão verificar se as retas estão no mesmo plano ou se estão em planos diferentes. Vamos para a segunda questão. Laura estava brincando de identificar retas paralelas e concorrentes, usando palitos coloridos, como mostra a figura. Então, tem aí a figura e perguntou-se para Laura. Letra A, qual a classificação das retas azul e laranja? Letra B, qual a classificação das retas verde e azul? E letra C, qual a classificação das retas vermelha e laranja? Então, a gente vai deixar aí para vocês um tempinho para resolver essas questões. Lembrem-se de, na primeira questão, classificar se as retas são reversas ou se são coplanares. E na segunda questão, se as retas vão ser paralelas ou concorrentes. Daqui a pouco a gente volta.
Chegou o momento da gente corrigir a nossa atividade. Vamos ver a nossa primeira questão. Então, o professor perguntou para Alex no item A, como se classificam as retas azul e vermelha. A reta azul, ela está aqui neste plano de cima e a reta vermelha está no plano lateral, ou seja, elas estão em planos diferentes. Isso significa o quê? Que as retas azul e vermelha são reversas. E no item B a gente quer saber como se classificam as retas verde e azul. Vejam que tanto a reta verde quanto a reta azul estão no mesmo plano, estão no plano de cima. Então temos aí que as retas verde e azul são retas coplanares. Então, a resposta do item A, retas reversas, e do item B, retas coplanares. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, no item A, pergunta para Laura, qual a classificação das retas azul e laranja? Então, observem aí que nós temos a reta azul deste lado, aqui da Laura, e a reta laranja deste lado aqui. Observem que se a gente prolongar a reta azul, ela vem para cá e para cá, e a reta laranja, ela continua nessa direção. Isso significa que elas mantêm sempre uma distância, ou seja, elas não vão se encontrar em nenhum ponto. Significa que essas retas são paralelas. Em B, a gente quer saber qual a classificação das retas verde e azul. Vejam que a reta verde e a reta azul, elas se encontram aqui em um determinado ponto. Ó, tem um ponto aqui em que elas se encontram. Então, elas são retas concorrentes. E no item C, a gente quer saber qual a classificação das retas vermelha e laranja. Então, vejam que as retas vermelha e laranja, elas se encontram aqui num determinado ponto. Então, elas também são retas concorrentes. Vejam que foram exercícios bem simples da gente resolver. Agora, vamos ver o gabarito das nossas duas questões. Na questão 1, letra A, retas reversas e letra B, retas coplanares. Por quê? As retas azul e vermelha estavam em planos diferentes, por isso são retas reversas. E no item B, as retas verde e azul no mesmo plano, por isso são coplanares. Na questão 2, a gente viu que as duas primeiras retas estavam paralelas e no item B e C as retas estavam concorrentes. Então vejam, passamos exercícios bem simples, como eu falei, são conceitos primitivos da geometria de retas e a classificação delas em relação aos planos. Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai continuar na próxima aula e lembrando a vocês que amanhã e quarta-feira não vai ter transmissão por conta do ponto facultativo, mas a gente pede que vocês façam as atividades do caderno digital que está disponível nos nossos canais. Tenham um bom dia a todos. A sua aula continua no próximo vídeo.